Olá pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem aí? Sim, boa. Aron, meu querido, tá aí. Maurício, e mais? Hoje a gente vai conversar com o Rodrigo da Cunha Lima Freire, Nelson Piquet do Direito Processual Civil Brasileiro. Depois ele explica por quê. Vamos ver ele entrar aí. Áudio ok, ouvindo bem. Vamos ver se ele entra. Vai pedir para entrar. Cadê? Carolzinho Zeda. Carol nem gosta desse assunto. Cadê? Vamos ver. O pessoal tá onde aí? Da onde? Já vi do Paraná, já vi da Bahia, já vi de Minas. Ah, Rodrigo entrou aqui. Vamos ver aí. E aí, meu E querido? aí, tudo bom? Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Prazer inenarrável tê-lo Prazer. aqui. Gente aí do Brasil todo já chegando, viu? Para Rapaz, poder lhe prazer ouvir. meu, prazer grande, grande mesmo de conversar com você. Você sabe que você é um amigo muito querido, o E famoso antigo, né? bacana, E antigo. antigo, das antigas. A gente vai contar aqui aquela história do REC e as condições da ação, Vamos, depois da... Vamos contar essa história aí e tal. A história que você vou foi para o contar. congresso lá em Natal, pô, você tinha quantos anos? 20 28 e talvez. Foi pouquinho. 2002 aquilo? 2002 ou É, 2001? 2001, 2002, né? Por ali. É, Vou contar, vou 2002. Eu acho que apresentar aquele. você. Eu acho que foi 2002 aquilo. Eu É, acho que vou, foi. eu vou lhe apresentar. Pessoal, eis aqui Rodrigo da Cunha Lima Freire, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, professor do Mackenzie, multiprofessor, né? Todo mundo conhece ele, todo mundo já deve certamente ter tido uma aula com ele. Está aí nessa luta já há muitos anos. É meu contemporâneo, embora já avô, e um pouco mais velho do que eu. Um pouco mais velho do que eu, mas nós somos contemporâneos. E a gente se conheceu de uma maneira, para mim, muito tocante, né? Muito emocionante. Ele é um personagem importante na minha trajetória, porque em 2000, portanto, lá 20 anos, eu publiquei um texto chamado Um Hacking às Condições da Ação, que era para ser um canto de morte, né? As condições da ação como categoria teórica, explicativa, né, do direito processual brasileiro. Uma homenagem que eu fiz ao meu mestre Calmon de Passo, e publiquei esse texto, que foi o primeiro texto que eu publiquei em nível nacional, numa revista de porte nacional. E esse texto acabou assim, me dando algumas oportunidades. Uma delas foi ter sido citado o Teotônio Negrão, no seu, então já ainda vivo, né, no seu CPC, no CPC anotado, e na dissertação de mestrado publicada, a segunda edição da dissertação de mestrado, publicada por Rodrigo, que é uma dissertação sobre o interesse de agir, mas cujo título da versão comercial era Condições da Ação. E aí, na segunda edição, faz 2001, provavelmente, Rodrigo fez referência a esse meu texto, foi a primeira pessoa a me citar, pelo menos que eu me lembre, foi a primeira pessoa a me citar. E eu logo quis ter aproximação com ele. Nós nos aproximamos e lá se vão quase 20 anos aí de amizade. Ele se transformou numa pessoa muito frequente aqui em Salvador, vem há muitos anos aqui na especialização que eu coordeno.
me convidou para esse momento histórico. Foi um congresso que eu fui, em que ele, organizado por ele, por Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, hoje ministro do STJ, lá em Natal, e eu fui convidado para poder falar nesse congresso. Muito novo, né? Eu tinha 27 anos, 27 para 28 anos. E Rodrigo me chamou, eu fui pro congresso, ele tem a foto disso, eu tenho a foto desse evento. E aí depois eu fui para uma recepção. Vou postar. Hoje eu posto a foto desse evento, a gente lá. Essa foto é histórica, porque é história que vocês vão saber por quê. Vou contar agora. Porque eu fui para uma recepção desse congresso na casa do tio de Rodrigo, que é Diógenes Cunha Lima, que é uma figura interessantíssima, né? Uma figura interessantíssima, inteligentíssimo, culto. E ele, tem no jardim da sua casa, ele tem um sino. E esse sino, ele toca o sino sempre que ele quer celebrar algum momento. E há toda uma ata de badalada do sino. Tem a ata número 723 da badalada. Tem uma causa, a badalada do sino tem uma causa, tem um motivo. As pessoas subscrevem essa ata. Rapaz, aí eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu comprei um sino. Para mim. E eu tenho um sino na minha casa que eu badalo em momentos de celebração. A ponto de eu ter, não sei se eu te contei isso, eu gravei no sino, o sino de bronze, né? Eu fui naqueles gravadores e gravei no sino uma inscrição em latim, que é Festa Decoro, que é o motivo daquele sino, porque cada sino tem um motivo, é para celebrar os mortos, é para convocar para a missa. No nosso caso, é um sino para celebrar as festas. Então eu botei Festa Decoro, eu tenho um livro de ata do sino, e as badaladas do sino também, eu sigo o padrão do doutor Diógenes, meu amigo. Prazer tê-lo aqui. Que legal, a palavra é sua. Que legal. A palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo. A alegria é muito grande estar aqui com você, a gente poder fazer esse encontro. Essa citação, ela é engraçada. Quando eu fiz no livro a você, eu vi o artigo e eu achei assim, um artigo interessante, muito interessante, provocativo e tal, que é uma coisa sua, assim, muito característica sua e tal. Claro, sempre respeitoso, mas provocativo, o que é muito legal, né? E assim, na época eu olhei, eu disse, porra, mas eu discordo de tudo isso aqui, mas eu gostei desse cara. Achei muito legal esse cara. Se vou citar isso aqui, aí coloquei lá. E isso me lembrou uma citação que eu tive do Araquém de Assis. Eu participei de um evento com o Araquém de Assis, e o Araquém, ele, naquele manual da execução dele, que era um tijolão, né? É um tijolão e tal. Aí ele lá e tal, e eu autografando Condições da Ação no começo, ele lá com o tijolão. Aí eu fui dar a ele de presente o Condições da Ação. Ele disse, não, só se for outro, porque esse eu já tenho. E já citei no livro. Araquém cita todo mundo. Araquém cita todo mundo. Todo mundo. Mas ele gaúcho ainda mais, aquela Condições da Ação, ele não deve adotar. Bom, tudo bem. Fui procurar, peguei o livro, esperei para chegar em casa para olhar, né? Aí olhei, procurei. Achei a citação. Dizia assim, Rodrigo da Cunha Lima Freire, Condições da Ação, tal, diz isso. Mas nem isso a contação que tinha lá. Ia com essa citação que dizia isso. Pô, Rodrigo diz isso, mas nem isso acontece. Era a única coisa que tinha lá de citação, entendeu? Ao livro. Cara, e eu achei sensacional, porque, porra, o que importa é isso, né, cara? Se ele citou, ele deu o valor devido, né? E o que é interessante é que hoje, algumas daquelas coisas eu não discordo exatamente de você. Discordo talvez em relação à questão do mérito e tal. Mas a questão, por exemplo, de você, a categoria Condições da Ação, eu acho que é possível você ter, mas no fundo, se colocasse tudo em requisitos de admissibilidade, chamasse tudo de requisitos de admissibilidade, seria melhor, acho até melhor do que pressupostos. Requisitos de admissibilidade tem também seus problemas, você usar essa expressão, né? Porque nem tudo vai gerar uma inadmissibilidade ali também. Quando você mistura todos,
Você pega os pressupostos e você diz assim, mas a incompetência, em geral, não gera a inadmissibilidade. Então, a própria expressão requisitos de admissibilidade também não é o ideal. Mas pressupostos também é pior, porque dá a ideia de pré, quer dizer, antes, e muitos são requisitos, não são pré. Então, requisitos de admissibilidade, se a gente colocasse todos dentro dessa grande categoria, ficaria melhor. Né? Claro. Agora, acho possível você... Vamos aproveitar esse gancho para poder começar a falar exatamente desse ponto, né? A relação do CPC com as condições da ação. E o primeiro ponto dessa relação é exatamente não mencionar mais a categoria. Veja que o código não menciona mais, como mencionava, né, no código passado, mencionava expressamente condições da ação, usava esse nome, que é um nome doutrinário, para se referir à legitimidade, ao interesse de agir e à possibilidade do pedido, e falava da carência de ação, que é a consequência da falta da condição da ação. O Código Novo não fala de carência de ação, não fala de condição da ação, e isso já é uma diferença. E você acha, então, que aquela ideia, é a ideia que Calmon de Passos defendia, Ovídio defendia, eu defendi desse texto, vingou? O que você acha disso? Qual a sua impressão sobre esse silêncio do Código? Eu acho assim, eu acho que, na verdade, é assim, em primeiro lugar, eu acho que existe mesmo, em relação à legitimidade e o interesse, há uma diferença em relação aos outros requisitos. Eles estão mais relacionados à relação material hipotética e não à relação processual ou ao procedimento. Então, faz sentido se alguém quiser fazer a distinção entre eles, colocando eles de um lado e os pressupostos do outro. No entanto, do ponto de vista prático, não parece ter muita relevância fazer essa distinção. Os próprios pressupostos são muito distintos entre eles, né? Então, eles são... Há um artigo que é uma maravilha, Barbosa Moreira, a respeito disso, dizendo que é preciso colocar os pingos nos is quando se fala de pressupostos. Né? Aliás, eu, como você... sou muito devedor daqueles temas de Barbosa Moreira. Para mim, aquilo é uma das coisas mais espetaculares, né? Não só do ponto de vista processual, como também literário. Aquilo literário. É uma obra literária, é uma obra de altíssimo nível. E ele, eu acho que é preciso colocar os pingos nos is, quer dizer, os pressupostos são muito distintos entre eles. Então, quer dizer, colocar também entre eles duas situações que dizem respeito mais à relação material hipotética não seria nenhum problema. E, indiscutivelmente, o Código não fala mais a expressão condições da ação, não usa carência de ação, porque essa expressão também já era criticada, mesmo na vigência do Código passado, era uma expressão altamente criticada. A gente não pode, eu acho que assim, é difícil julgar o passado, Lieberman e toda uma construção... Claro. Porque ela foi feita num momento específico, num momento histórico, numa coisa... e é difícil você julgar isso. Mas, obviamente, que já havia, mesmo dos adeptos da ideia de condições da ação, havia a crítica à expressão carência de ação, a ideia de que condições da ação são requisitos para a existência da ação. Lieberman chegava a dizer que não haveria nem ação, nem jurisdição, se faltasse uma condição da ação. O que é um negócio assim, inexplicável. Né? Quer dizer, então, o que foi feito ali é o que, afinal de contas? Então, você de fato, assim, essa expressão carência de ação era muito ruim. Agora, acho possível manter a categoria. Eu não acho a categoria, como diria Barbosa Moreira, de corte italiano. É possível manter. Mas, obviamente, assim, não haveria nenhum problema, não há nenhum problema em reunir tudo dentro de um grande guarda-chuva, que seriam os requisitos de admissibilidade. Eu fiz isso no meu curso, né? O curso versão Código de 2015, eu resolvi adotar essa sistematização, coloquei tudo dentro da rubrica pressupostos processuais. De pressupostos. E coloquei a legitimidade de interesse, o estudo da legitimidade de interesse dentro dessa rubrica. Para mim, o código nesse ponto avançou metodologicamente,
Acho que foi um avanço. E agora, isso não quer dizer, evidentemente, que a gente não discuta a legitimidade e não discuta o interesse. O interesse legislativo continua sendo discutido. São duas outra coisa. Agora, diferentes. Eu acho que uma observação ainda sobre o que você disse, uma outra observação é a seguinte. Mesmo os pressupostos processuais clássicos, mesmo eles, também se relacionam com a relação hipotética, a relação jurídica hipotética. Você veja a competência. Para eu saber se o juiz é competente, tem que saber o que está sendo discutido. Imparcialidade. Para eu saber se o juiz é imparcial, eu tenho que saber o que se discute, porque é a luz do que se discute. Capacidade processual, a mesma coisa. Então, porque, na verdade, Fred, no fundo, assim, o processo está relacionado a isso. Claro. Quer dizer, não tem como a gente colocar ele in vitro e dizer assim, nós vamos discutir ele aqui somente, sem a gente estar com os olhos para a relação material hipotética. Então, acaba que tudo gravita em torno dessa relação material hipotética de alguma maneira. Tudo. Por isso que esse critério para distinguir, que se utilizar para distinguir as condições da ação dos pressupostos, também é nesse sentido o critério italiano. O corte italiano um critério que me parecia equivocado. Mas vamos avançar. Tem muito tempo para a gente falar. Sim. Possibilidade jurídica do pedido. Possibilidade jurídica do pedido, o Código mencionava como uma terceira condição da ação, Código 73, sim, além da legitimidade do interesse, e isso era objeto de inúmeras. Se havia quem continuasse defendendo as condições da ação, havia, mesmo dentre eles, praticamente ninguém defendia, né? A possibilidade do pedido, porque era difícil você separar isso do mérito, de um juízo de improcedência, né? Macroscópica. Calmon tem um texto de 64 falando sobre a possibilidade jurídica do pedido. O próprio Liebman deixou de mencioná-la, né, na segunda edição do seu manual. Discutível. Mas o Código 73 manteve, mas o CPC de 2015 não usa mais essa categoria. E aí surge uma pergunta. A impossibilidade jurídica do pedido manifesta. O juiz pega a petição inicial, lê a petição inicial e diz: esse pedido é juridicamente impossível. Esse é um fenômeno que pode acontecer. Um caso, claro, você sempre dou em sala de aula, que esse caso existiu. É uso campeão de bem público, por exemplo. Uso campeão de bem público. Tem várias. Ou o caso caricatural, que é um caso real, embora caricatural, que é o da moça que entrou com uma ação popular para que a União declarasse a guerra contra os Estados Unidos, que invadiu o Afeganistão. Esse caso é um caso real. É um caso real. Então, diante disso, o que fazer? Então, há uma dúvida na doutrina, né? E até na jurisprudência. Eu entendo, e aí eu quero lhe ouvir sobre isso, que o rol da improcedência liminar do artigo 332, que é um juízo de improcedência liminar, é um rol exemplificativo, de modo que a improcedência macroscópica autorizaria um juízo de improcedência liminar. Mesmo não estando no rol do 332. E eu argumento dizendo que o 332 é rigorosamente um julgamento antecipado da lei, do mérito, né? O 332 é um julgamento antecipado. Só que é um julgamento antecipado sem um julgamento antecipadíssimo. Como o Gajardoni, inclusive, gosta de citar, né? É um julgamento antecipadíssimo. Exato. E nesse sentido, como julgamento antecipado que poderia haver um juízo de improcedência decorrente diretamente de uma constatação de uma improcedência macroscópica. O que você acha disso, meu amigo? Então, vamos lá. Primeiro, eu acho que é quase uma unanimidade, não vou dizer que é unanimidade, por exemplo, nosso amigo Alexandre Câmara considera que a possibilidade está dentro do interesse. Exatamente. E, portanto, Lieberman, né? não seria... exatamente. Como Lieberman fez isso. Na verdade, quando ele tirou... Porque muita gente acha que Lieberman, quando tirou, disse assim, é mérito. Não foi bem isso. Ele colocou no interesse. Ele colocou na gaveta do interesse. Então, mas assim, de uma maneira geral, se reconhece que é mérito. Se reconhece que uma impossibilidade jurídica é uma improcedência. É uma improcedência prima facie, macroscópica, é uma improcedência ab ovo, para dizer uma expressão boa, é uma improcedência.
Então, naquele famoso livro de Donaldo Armelin sobre legitimidade, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: muda a premissa, mas a consequência é a mesma. Muda a premissa, mas a consequência... Se eu disser, a lei não permite o divórcio, ou se eu disser, não se configurou aquele fato autorizador do divórcio, nós temos a mesma situação, a mesma consequência. Mudou a premissa, mas a consequência é a mesma, não há direito. Só que num caso, o direito é mais fácil se perceber que há uma improcedência, que o direito não existe, né? Que é o caso da impossibilidade jurídica. Então, estamos falando de improcedência. E se a gente olhar o 332, são todos os casos do 332 são todos situações em que a improcedência é mais fácil de ver, é mais fácil de perceber. Então eu faço um pedido contra uma súmula, eu faço um pedido contra um precedente vinculante, né? Seja em IRDR, IAC, recursos repetitivos, né? Eu tenho uma prescrição, eu tenho uma decadência. Então são casos em que há uma improcedência mais fácil de perceber, mais fácil de ver. Exatamente como acontece com a impossibilidade jurídica. Aliás, você poderia ampliar para outras situações. Por exemplo, um pedido contrário ao entendimento do Supremo no controle abstrato de constitucionalidade. Um pedido contrário a uma decisão do Supremo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Então você teria outras situações para as quais você poderia ampliar aqui. Tenho apenas duas que não há dúvida que você tem. E, aliás, tem uma situação de improcedência liminar que não está no 332, que é a dos embargos à execução. Embargos à execução, manifestamente protelatórios, exato, julgam-se improcedente antes de citar o réu. Né? Agora, primeira coisa, estaríamos diante de uma restrição de direitos. Se for restrição de direitos, então aí é que está. Restrição de direitos de quem? Quem tem direito Pois é. Poderíamos colocar o seguinte, que o autor teria a restrição de direitos. Mas essa restrição de direitos, em relação a ele, eu acho que passa por uma questão que está ligada a isso, que é a do contraditório. Qual é o problema, ao meu ver, de todas essas hipóteses, não só as típicas como as atípicas? O problema, ao meu ver, é a questão do contraditório. Contraditório nesse sentido de influência e não surpresa. Ao meu ver, o que acontece é o seguinte, tirando o caso da prescrição e da decadência, que tem regra específica lá no 487, parágrafo único, né, quer dizer, se é por improcedência liminar, não precisa consultar, se não for, precisa consultar. Que eu também não gosto desse dispositivo, acho ele não deveria dizer isso por N aspectos, mas os outros casos, a lei não diz nada a respeito deles. E, ao meu ver, deveria ocorrer a consulta prévia especialmente ao autor, antes da decisão, para que ele pudesse influenciar. Mas isso vale para qualquer 332, né? Isso vale para qualquer 332. Exatamente. Então, respeitado isso, veja bem, por que não incluir essas outras situações? Né? Porque são todas situações que têm a mesma linha comum. A linha comum é de uma improcedência visível e que não há prejuízo para o réu, em princípio. Nenhum. Né? Nenhum. Aliás, curiosamente, há prejuízo para o réu, muitas vezes, na situação da prescrição, que é uma situação típica. Se você entender que o juiz pode conhecer de ofício, né? Em qualquer caso. Exatamente. Exatamente. A partir desse pressuposto, sim. E aí ela é típica. E essa tem. A outra não vai ter. A da impossibilidade jurídica não vai ter. Me permitam uma consideração. E tem benefício para o autor. Porque se o juiz julga improcedente liminarmente, o autor não paga honorários ao réu. Exato. Se o juiz simplesmente ouve o réu e julga antecipadamente para fazer a mesma coisa que ele faria no início, vai julgar e vai fixar a sucumbência de 10%. Não só isso. Temos também uma questão aqui de celeridade processual. Sim, ao autor é muito mais vantajoso já levar essa questão ao tribunal. Até porque é uma questão que se prova documentalmente.
pelo 332 tem que ser provado documentalmente. Claro, é muito mais vantajoso a ele já levar agora do que ficar esperando todo um tempo para levar isso ao tribunal. É muito mais vantajoso você adiantar isso, precipitar no tempo isso. Eu defendi essa tese no curso, Cunha. Teve uma dissertação de mestrado da Federal do Espírito Santo, de um orientando de Zanetti, que encampou essa ideia. Falou da improcedência liminar atípica. Mas, basicamente, é isso aí. A galera não encampou essa minha ideia. E tem uma coisa... Olha uma coisa engraçada. O CPC passado fazia isso. Fazia de maneira não técnica, mas fazia. Porque na hora em que ele dizia que a impossibilidade jurídica era um caso de indeferimento da petição inicial, o que ele estava dizendo de verdade era que o juiz deveria julgar o pedido improcedente o que eu quando a improcedência fosse manifesta antes de citar o réu. Era isso que ele estava dizendo. No fundo, o código passado dizia isso. Talvez não no lugar correto. Né? Tecnicamente não estava bem posicionado. Calmon propunha essa interpretação também. Agora, deixa eu cutucar você numa coisa que a gente vai discordar, eu tenho certeza disso. Mas a gente tem que levantar essa discordância aí tudo bem. Para a galera. O 485 do Código, inciso 6, ele fala da extinção do processo sem exame do mérito quando faltar legitimidade e interesse. Então, faltou legitimidade, faltou interesse, extinção sem exame do mérito, 485, inciso 6. Não há dúvida. Se a gente pensar que a legitimidade ela é extraordinária ou ordinária, faltando legitimidade extraordinária, o sujeito se afirma legitimado extraordinário e não é legitimado extraordinário, é fácil perceber que o juiz não enfrentou o mérito aí. O juiz diz, você não poder ter formulado esse pedido. Quanto a isso, nós pensamos exatamente igual. Exatamente igual. Quanto a isso, não há dúvida. Agora, na legitimação ordinária, é que parece haver uma certa divergência. Porque, veja, qual é a minha visão? O sujeito, ele alega ser o titular do direito discutido. Ele alega ser o titular do direito discutido. Ele diz assim, eu estou defendendo esse direito aqui, e esse direito é um direito meu. Portanto, ao afirmar isso, ele se coloca numa posição, ele se afirma como legitimado ordinário, na medida em que não tem, o direito discutido é dele. Se o juiz concluir que ele não é o titular do direito discutido, lhe faltaria legitimidade ordinária? Não. Ponto. Haveria improcedência. Haveria improcedência. Então, qual é a extinção? Qual é a extinção sem exame do mérito por ilegitimidade ordinária? Qual é? Mas veja, vamos lá. Vamos colocar 3 situações práticas. A promove uma ação contra B, A alega que é filho, alega que B é o pai. Muito bem. No momento que A alega que B é o pai dele, ou seja, ele é filho e B é o pai, aqui ele tem a situação legitimante, né? Ele tem o esquema abstrato, ele tem aqui a situação em que há uma relação material hipotética. Muito bem. Eles são partes legítimas. Se, de fato, ele não for pai, se de fato B não é o pai, não há direito. Não há aquela relação, não há direito, o mérito pedido é improcedente. É diferente de você dizer o seguinte, Fred, olha, você é meu amigo, vou fazer o seguinte, eu sei que você está aí com dúvida aí sobre essa questão do teu pai, aí não vou botar dúvida não, porque dúvida envolve uma outra situação que é o interesse da ação declaratória, se tem essa questão da dúvida, eu não quero colocar isso não. Para mim não é dúvida. Então, mas enfim, você está aí e tal, você está reclamando porque teu pai não te reconhece e tal, não sei o quê, aí deixa comigo. Aí eu vou lá e promovo uma ação contra o seu suposto pai. E peço que o juiz declare... O que é que você diz dessa ação? Só para entender o que é que você diz. Eu falo que você é o filho. Então você está se colocando como legitimado extraordinário. Você está colocando como legitimado extraordinário. Eu sou parte ilegítima. Eu sou parte ilegítima. Extraordinário. Não. Porque se eu digo, olha, eu estou buscando a paternidade do meu amigo... Olha,
Eu Vamos estou lá. afirmando uma relação da qual eu já estou dizendo que eu não faço parte. Eu estou me colocando como legitimado extraordinário. Vamos pegar o caso da reivindicatória. A reivindicatória. Esse é um caso real, viu? Isso aconteceu. Era um caso que envolvia fazendeiros da região do Pontal do Paranapanema. Olha que caso curioso. Os fazendeiros da região do Pontal do Paranapanema promoveram uma ação reivindicatória e aí contra Não, foi assim, o Estado de São Paulo promoveu uma ação reivindicatória contra os fazendeiros da região do Pontal. O juiz foi lá, fez uma análise, disse, quer saber, o proprietário é o município. O proprietário é o município. E aí ele foi lá para porque lá no início, tal, tudo pertencia a Portugal, depois, né, só faltou dizer, no início era o caos e tal, não sei o quê, aí chegou, acontece que em São Paulo teve uma Constituição que disse que essas terras eram dos municípios. Município. Ilegitimidade ou improcedência? Vamos lá. Improcedência. Os autores afirmaram ser titular do direito. Afirmaram ser titulares. Titular do direito. E o juiz disse, você não é titular do direito, o direito é do município. Improcedência. Exato. Improcedência. Improcedência. Perfeito. O que o juiz declarou? Ilegitimidade. Errado, juiz. Não é ilegitimidade. Errado. Então, eu quero que me dê um exemplo de uma falta de legitimidade ordinária. Me dê um exemplo de uma falta de legitimidade ordinária. Mas aí porque você está colocando... Mas, Fred, veja bem, essa situação, por exemplo, você está dizendo que ela é extraordinária? Mas eu estou dizendo isso, você que me disse isso, o cara foi assim, foi pro juiz e disse assim, seu juiz, eu sou amigo de Rodrigo, Rodrigo está com algum problema que não está podendo entrar com ação contra o pai dele. Eu sei, eu entendo o que você quer dizer. Você quer dizer o seguinte, que toda vez que a pessoa tem essa situação, ela seria uma ilegitimidade, deslocaria para o extraordinário. Porque você está sempre se colocando... Eu mesmo afirmo que eu não sou titular do direito. Ora, se eu me afirmo, se a afirmação é minha. A afirmação vai sempre gerar legitimidade. A afirmação, e se eu sou titular daquilo que é afirmado, eu serei sempre parte legítima. Porque não há três opções, só há duas opções. Ou eu vou a juízo e digo que o direito discutido é meu, ou eu vou a juízo e digo que o direito discutido não é meu. Não há três opções. Claro. Não há uma terceira opção. Só há duas opções. No primeiro caso, se eu digo que o direito discutido é meu, se eu não sou titular do direito discutido, o juiz teve que examinar o direito discutido. E aí é caso de improcedência. Certo. Se eu vou ao juiz e digo, esse direito não é meu, mas ele está examinando que não há uma... Mas ele está examinando que há uma questão de legitimação extraordinária, ele não está verificando o ordenamento jurídico para isso. Não, claro, ele vai ter que dizer, você que não se alega filho do réu, tem autorização para discutir isso em juízo? A pergunta do que o juiz vai ter que responder é essa. Veja o juiz não vai responder. O que nós estamos dizendo é praticamente a mesma coisa, colocando nomes diferentes nisso. Mas nós estamos dizendo praticamente a mesma coisa. Mas a consequência é diferente. Em um caso, no fim das contas, Rodrigo, o que eu quero defender é o seguinte, que o 485, inciso 6, quando se refere à ilegitimidade... É mérito. Não, é só ilegitimidade extraordinária. É só legitimidade extraordinária. Porque a legitimidade ordinária, portanto, eu afirmo a legitimidade ordinária e não tenho, essa minha afirmação é improcedente, é caso de mérito. O que não significa dizer que se eu tiver legitimidade eu vá ganhar. Porque sim, porque a legitimidade não é procedência. A legitimidade não significa procedência. Não significa procedência. É porque eu não acho que ele está analisando legitimação extraordinária, mas tudo bem. Ok, eu entendi qual é a sua situação e o que, é que você pensa. Eu penso bem parecido, só não diria que é legitimação extraordinária isso, mas ok. Mas deu para entender. Vamos lá, próximo ponto. O próximo ponto é o seguinte, ainda sobre legitimidade, eu queria saber, isso eu nunca lhe perguntei, queria saber sua opinião sobre a possibilidade de legitimidade extraordinária negociada. Cara, isso é muito interessante.
isso é bem interessante, porque eu acho assim, primeiro ponto, eu acho assim, eu sou muito favorável à ideia de negócio jurídico processual, altamente favorável. Então, nas hipóteses duvidosas, eu estarei praticamente sempre ao lado da possibilidade de se fazer o negócio jurídico processual. Acho que a base de tudo é a liberdade. Liberdade é uma questão constitucional, você está na Constituição, então o respeito ao autorregulamento da vontade é uma decorrência disso. Né? Não há por que o processo engessar as pessoas em relação a isso. Então, na dúvida, sou sempre favorável. Partindo desse pressuposto, legitimação extraordinária é possível negociar? Possível, sim. Colocaria alguns aspectos apenas. Eu acho que do ponto de vista da legitimação extraordinária ativa, eu sou inteiramente favorável e acho que não há. E aí, eu sei que você faz uma distinção entre os direitos, conforme isso teria que notificar. Eu não acho necessidade de notificar. Acho que não se aplica aqui a legitimação, aplica-se a questão do direito material, não a essa questão. Em relação à legitimação passiva, de fato, aí é que nós temos É mais complicado. É mais complicado, você tem que colocar um porém aí nessa história, porque aí, primeiro o sujeito não pode fugir da raia. Né? Então ele dizer assim, não, eu legitimo você, e daí, ó, o autor que se vire agora contra você. Não dá para ele fazer isso. Né? O que dá para fazer é o quê, eu acho? Aí você tem algumas possibilidades. Eu amplio, o autor pode escolher promover a ação contra mim ou contra você. E aí eu faço ele defender ali na coisa. Então, tudo bem, aí ampliar é uma coisa. O autor não fica impossibilitado de promover a ação. Quer dizer, eu não estou... Seria como um subestabelecimento com reservas ou sem reservas, né? Se a gente fosse pensar eu defendo isso. Eu escrevi sobre isso em 2014. Em 2014, eu publiquei na Réplica, ainda no período de discussão do CPC, e depois a ideia foi se disseminando, né? Daniela Bonfim escreveu, Lara Dourado escreveu um TCC, o TCC dela foi sobre isso, que lá do Ceará, escreveu um trabalho sobre o assunto, e na prática, Rodrigo, isso tem sido muito utilizado. Acredite, muito utilizado. Porque a gente utiliza sem dar o nome que é negócio processual. A gente não dá esse nome. Muitas vezes o negócio processual é muito comum isso. Muito. Você simplesmente faz. Você simplesmente, numa negociação, Fred, você diz, você pode fazer aquilo. Entre muitas situações, o sujeito chega no tribunal e diz assim, excelência, pela ordem, eu tenho o direito de me manifestar sobre isso por conta do artigo 933 do CPC. Mas eu abro mão dos 5 dias, vou falar agora. O que é isso? Negócio processual, só que ninguém coloca isso lá com essa rubrica. Ninguém põe essa rubrica. Então, isso é a mesma coisa. Uma ressalva. Eu posso fugir, eu posso fazer sem reservas, desde que o autor concorde. Aí é uma outra história. Com certeza. Aí ok. Se ele... O que eu defendo... Exatamente, você está jogando isso para um processual. Eu estou defendendo que você aplique numa legitimação extraordinária passiva uma lógica semelhante à da assunção de dívida. Um novo devedor, ele pode assumir a dívida se o credor consentir. Desde que o outro concorde. Aí a ideia eu acho que é perfeita. A lógica mesmo. Acho que aqui não tem nem o que... Ótimo, muito bom. Eu gosto muito dessa ideia. Essa ideia é uma ideia muito rica e tem ajudado muito a desenvolver um tema novo aqui no Brasil, que é o tema do financiamento dos litígios, né? Que há cada vez mais empresas de financiamento de litígio e a posição do financiador, é sempre uma questão problemática. E no contrato de financiamento você pode pensar nisso, né? Numa transferência negocial da legitimidade. Eu queria sugerir aqui o livro de Marília Siqueira, que é um livro sobre convenções processuais e participação de terceiros e intervenção de terceiros. O livro de Sofia Temer, participação, todos os livros mais recentes. Além desse meu texto, Legitimação Extraordinária Negocial, com fonte negocial, né? A fonte normativa da legitimidade extraordinária, eu defendo a fonte negocial. O texto de Renato Beneduzzi, que escreveu sobre isso também.
E tudo isso por conta do 190 do CPC e da mudança do artigo 18, que quando se fala da legitimação extraordinária, não usa mais a referência à lei. Ordenamento jurídico, claro. Jurídico. E aí, meu amigo, lá nesse miolo, que é um miolo que a galera não vê muito do código, que é o artigo 17 e o artigo 18, eu queria saber de você, qual é a sua impressão sobre uma mudança do código, que eu reputo excelente, mas é muito sutil e que não tem gerado muito debate. Esse aqui foi uma mudança até que eu inseri na época da tramitação do CPC, a partir de uma inspiração de um texto de Cabral, que eu li, que é a mudança no artigo 17. O artigo 17, ele diz: para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O Código passado falava em para propor ou contestar a ação. Para propor ou contestação, interesse e legitimidade. Agora é para postular em juízo. Uma mudança sutil, mas eu reputo muito importante. O que é que tem algo significativa? Significativa porque mostra toda essa... A gente é interessante. A vida não é estática, ela é dinâmica, né? O processo, ele é dinâmico como é a vida dinâmica, ou seja, ele é um conjunto de relações dinâmicas ali, uma mistura de relações dinâmicas ali. Então a gente tem uma coisa que é pensar, às vezes, estaticamente, né? Pensar que aquilo é fixo, né? E a gente precisa entender o seguinte, na verdade, assim, você tem ao longo do processo inúmeras situações em que você pode estar discutindo legitimidade e interesse. Né? Quando você suscita um IRDR dentro do processo, você tem uma discussão ali de legitimidade e interesse em relação ao IRDR, que é distinta da situação de legitimidade e interesse lá do início, né? Para propositura da ação, para contestação. São coisas completamente distintas. Quando você vai ao recurso, você tem uma situação que é específica do recurso. Então você tem uma série de situações dentro do processo em que você tem as discussões, ela não é essa coisa estanque que é para propor ou contestar. Então, é para postular. Absolutamente perfeito. Postular. Postular, você tem N situações de postulações. Né? Então, você tem muitas situações de postulações. Então, você tem o IRDR, o IAC, o recurso, você tem os incidentes específicos ali. Os incidentes todos, né? Todos, os incidentes todos, em todos eles existe essa mesma discussão, essa mesma questão. Então a questão do interesse, a questão da legitimidade estão presentes ali naquele incidente e outras questões como competência e assim por diante. Não está limitado à legitimidade e interesse. Na verdade, o artigo 17 poderia ser ampliado até para outras situações além de legitimidade e interesse. Imagino que tenha ficado ali só para poder fazer só para poder fazer o paralelo com o que era o Código passado, mostrar a diferença do promover propor ação ou contestar. Né? Mas, no fundo, todas aquelas situações, elas elas não são específicas só da propositura ou da contestação. Né? Aliás, uma coisa interessante, eu acho, dentro, inclusive dessa visão do Cabral e da despolarização e assim, de outras... A gente tem uma visão de processo também muito interessante. Autor, réu, juiz imparcial ali. E essas figuras, elas muitas vezes se misturam de uma maneira tal, né? O juiz, que é aquele cara ali, o imparcial, tal, de repente ele se vê numa situação em que ele está ali sendo alegado um impedimento ou uma suspeição dele, que ele se coloca numa situação em que ele não tem nada de imparcial em relação a isso, porque ele tem que, em relação àquele incidente... chega ao ponto dele poder recorrer da decisão, né? Dele poder ser condenado em custas, né? De poder recorrer. Né? Aí quando você pega o Ministério... Não, diga aí, fale do Ministério Público. O MP, você tem ele como parte, você tem ele como fiscal da ordem jurídica. Sabe que um tempo atrás eu me deparei com uma situação, a gente que há um tempo dá aula em preparatórios para concurso também, e às vezes é aquela visão de que preparatório para concurso é só uma coisa sem... Mas caiu uma questão muito curiosa, que era o seguinte: o MP participava como fiscal da ordem jurídica em razão do interesse incapaz. E aí
sai uma decisão, a decisão a favor do incapaz e contra o ordenamento jurídico. A pergunta era se ele podia recorrer. Esse é um tema sensacional, né? Sensacional. Então, veja, essa visão, o autor que vira réu, o réu que vira autor, a situação da ação de improbidade, da ação popular, e que você tem uma situação em que o réu, que é a pessoa de direito público, pode vir para o polo ativo, né? Uma situação migrar, né? Uma situação recente, Fred. É por causa disso. Fale. É por causa disso que nas aulas de graduação e na de mestrado também, eu digo que aquela imagem que se cunhou de que o processo é um ângulo ou é um triângulo, a discussão é se era ângulo ou triângulo. A discussão está errada se for ângulo ou se for triângulo, porque leva você do nada ou coisa nenhuma. São figuras bidimensionais, né? São bidimensionais, são planas. O processo ele é muito mais um novelo. A imagem do processo é muito mais de um novelo, de uma teia, porque tem as que se movimenta, né, em 3D. Que se movimenta. Exatamente. Num 3D, numa espécie de um 3D. Não é 3D. Não é nessa. Ele tá aqui, sempre fazendo isso, né? Olha uma situação interessante, Fred. A gente conhece já há muito tempo aquela discussão do litisconsórcio ativo necessário. Então, vamos colocar o seguinte: eu tenho um litisconsórcio unitário no polo ativo, não tenho autorização para que um só promova a ação, uma autorização específica, como no caso dos condôminos, ou no caso dos herdeiros e tal. E aí, como é que fica essa situação e tal, não sei o quê? Tem lá as várias posições. Eu, por exemplo, defendo a posição de que o sujeito pode promover a ação e requerer a citação do outro. Muito bem. Então ele pode promover a ação e requerer a citação do outro. Um exemplo interessantíssimo, que recentemente o STJ julgou, questão de locadores em relação à ação de despejo. Você tem lá 2 locadores para uma ação de despejo, né? E aí é unitário, porque a decisão vai ser igual para eles em relação ao despejo, será igual, mas digamos que um queira promover a ação, o outro não. Né? Como é que fica isso? Então, na minha visão, você pode promover a ação e requerer a citação do outro. Mas olha aqui a dinâmica da coisa, para participar do processo, a dinâmica da coisa. A gente sempre diz assim, requerer para integrar o polo ativo. E se o sujeito não quiser integrar o polo ativo e quiser integrar o polo passivo? E se ele quiser ir lá para o outro lado? Para dar um exemplo simples, imagine que o locatário seja filho do locador, desse locador que não quis integrar. Ele não poderia ir lá para o outro lado, para o polo passivo? Né? E aqui eu invoco para poder confirmar isso que você está dizendo, a mudança, né, do conceito de citação do código. Né? O conceito de citação do código ele foi alterado. Que certamente foi pensado por isso, né? Que foi uma sugestão, claro. Foi uma sugestão de Salomão Viana. Sim. Exatamente grande figura, exatamente por isso. E foi bem percebido. Lia Batista, na tese dela, falou isso. Sofia Temer falou isso. A gente já trata dessa ideia de trazer ao processo esses possíveis litisconsórcios facultativos unitários, e ver que tudo isso, inclusive, pode ser resolvido no negócio processual do contrato de locação. Né? Os locadores podem deliberar, um só pode propor a ação de despejo se o outro concordar. Você pode resolver isso negocialmente. As pessoas precisam ter a noção, a advocacia precisa muito ter a noção de que ela pode ser mais estratégica a partir do negócio jurídico processual. Então, se ela tiver essa noção, e eu acho que aos poucos isso está sendo incorporado. É uma questão de tempo, de você vai se incorporando. Isso não chega, Rodrigo, isso não chega ao judiciário. A gente não vai achar jurisprudência sobre isso, porque isso é feito negocialmente. E como as coisas costumam funcionar, quando você prorroga um prazo negocialmente, o prazo está prorrogado. Prorrogou. Claro. Então, isso não vai ter jurisprudência. Claro. Não adianta você buscar na jurisprudência. Tem que buscar na experiência prática das pessoas. Eu, como advogado, já fiz isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Não há hoje possibilidade de passar por mim um instrumento negocial que não tenha convenções processuais. Claro. Não há essa possibilidade. Claro. De TAC há um instrumento de extrato. Agora, veja bem,
só para a gente pegar, porque estamos na reta, já no último pedaço da nossa Reta live, a gente final. tem que falar de um tema que é fundamental, que é o seguinte, que é essa reconstrução, com certeza você já sabe o que é essa reconstrução que parece estar acontecendo, tanto em nível legal, como em nível jurisprudencial, do interesse de agir, esse seu filho querido, interesse de agir. Eu vou posicionar as pessoas aqui no tema e passar a palavra para você. O que tem acontecido do ponto de vista legal nos últimos anos? Eu coloquei uns 15 anos, e do ponto de vista jurisprudencial. Aqui e acolá você vê leis que dizem que determinados tipos de demanda só podem ser propostas se um determinado tipo de comportamento for feito extrajudicialmente. O sujeito teria que justificar a sua ida a juízo com um comportamento anterior extrajudicial. Há vários exemplos para isso. Habeas data, lei do habeas data, lei da reclamação, prevista em lei da reclamação, o desrespeito à súmula vinculante, contrato administrativo, fala expressamente disso. A lei de pedido de retificação de informação em imprensa, você só pode pedir essa retificação se você primeiro pedir ao veículo de comunicação social e ele negar por um determinado prazo. Isso em previsão legal. Em previsão jurisprudencial, nós temos a célebre decisão do Supremo sobre ações previdenciárias. Contra o INSS. 2014, se não me engano. 2014, em que o Supremo faz uma série de premissas ali, de como é que você pode propor uma ação previdenciária. Você tem o repetitivo do STJ sobre exibição de documentos contra banco. Exibição de documentos contra banco já está fixado em repetitivo. A pessoa não pode pedir um documento para banco sem antes pedir ao banco extrajudicialmente. E temos o que está começando a se desenvolver, que é a exigência, ainda em nível de primeira instância, de alguns juízes, de que um consumidor, só possa ir a juízo se valer de plataformas de Online Dispute Resolutions, né, as ODRs, sobretudo o consumidor.gov.br. Ele teria que demonstrar que foi ao consumidor.gov.br, não deu certo e foi a juízo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa tendência legislativa, veja que eu dei vários exemplos legislativos, e essa tendência jurisprudencial, e em que medida você vê que se isso é constitucional ou não. Então, Fred, nessa própria decisão de 2014, o STJ faz uma distinção que me parece essencial, que é a distinção entre o prévio requerimento e o prévio esgotamento da via administrativa. Então, prévio esgotamento, me parece indiscutível que ele esbarraria na inafastabilidade do artigo 535. Agora, quando a gente fala de prévio requerimento, a situação é um pouco diferente, né? O prévio requerimento, porque aí tem um aspecto também, muitas vezes não é só o requerimento com um prazo... de resposta razoável. De resposta, razoável, de resposta. Aliás, nesse artigo desses queridos amigos, Gajardoni, eles falam a respeito da questão do prazo da resposta, porque a decisão do STJ sobre isso falava, as leis em geral falam disso, você pegar do habeas data, ela fala do prazo razoável e tal. Bom, quando você tem essa questão do prévio requerimento, aí vem a questão, isto seria indispensável para a caracterização da necessidade da jurisdição? Leve em consideração dois aspectos aí. A crise que nós vivemos em relação ao judiciário, né, da quantidade de demandas que nós temos, e o próprio estímulo à autocomposição consensual, enfim. Então, tem esses aspectos. Mas eu acho assim, eu acho que se você tem uma previsão legal a respeito disso, acho que sim, é perfeitamente possível e adequado à Constituição Federal. Não vejo problema, não esbarra na inafastabilidade. Agora, se você não tem a previsão legal, acho muito difícil se construir isso sem a previsão.
Primeiro que isso fica sem você saber quando, em que situações sim, em que situações não. O próprio consumidor.gov, que é uma ideia muito interessante, mas uma ideia que é difícil de você colocar isso, porque nem todo mundo tem o acesso necessário a esse tipo de coisa. O Brasil, e aí nesse ponto eu acho assim, o Brasil é um país muito desigual, então é muito complicado a gente criar, sem uma previsão legal, criar uma situação desse tipo, né, para um país tão desigual e com tanta dificuldade de acesso a alguns instrumentos, a algumas ferramentas. Evidente que isso é uma tendência e eu acho que com o tempo a própria legislação vai abraçar isso numa série de situações. Eu acho que isso vai ampliar, vai aumentar, mas eu não acho que se deva criar jurisprudencialmente isso. Certo? Eu acho que isso deve passar por uma previsão legal para que você tenha a escolha legislativa de quando é que você tem uma situação em que o grosso da população brasileira não vai ter dificuldade de acesso, o grosso da população brasileira vai poder fazer isso, né? Quando é que isso estará mais desenvolvido? Cabe ao parlamento verificar esse momento, dizer quando isso acontece. Não ao judiciário estar criando isso agora. Então, ao meu ver, que essa análise ela tem que ser... Entendi perfeitamente. Levando em consideração isso tem um pouco a ver também, né, com a sua própria percepção, a sua construção sobre o papel, os limites da criatividade do jogador. Sim, né? Isso está relacionado com isso. Está relacionado, indiscutível que está relacionado. Claramente. A gente está na reta final, vamos fazer as nossas despedidas. Queria convidar todo mundo a seguir o professor Rodrigo da Cunha Freire no seu perfil do Instagram, que está aí em cima, né? Para quem não segue. E para quem veio dele e não me segue, me siga também no perfil do Instagram, siga as nossas redes sociais. Nós dois temos canais no Telegram, o canal do professor Rodrigo da Cunha, que foi o primeiro que eu conheci assim, de processo, um canal já bem tradicional. Eu tenho o meu canal que se chama Megafone do Processo Civil, os canais do YouTube, nas redes sociais de um modo geral. Espero que vocês tenham gostado. Rodrigo, foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Essa live vai para o IGTV e vai também para o canal do YouTube. Ainda hoje deve subir para o canal do YouTube. Depois eu compartilho com você as coisas. E aí se despeça a galera aí. Fale com a galera. As suas palavras de encerramento. Dizer da minha alegria de estar com meu querido amigo Fred, uma amizade de 20 anos, mais de 20 anos. Sempre uma honra, um prazer enorme conversar com você, Fredão. Grande bacana, o bacana da Armação Ilimitada, e ele me chama de Piquet. Você se chama de Piquet, né? Você se chamou de Piquet. O pior é você num congresso, a gente sentado lado a lado num congresso, aquele negócio sério, todo mundo lá, e você olha e fala assim, Piquet, por que não sei o que lá? Porra, Piquet! Aí... Mas eu adoro, eu acho sensacional. Quem pegou isso também foi o Leonardo, nosso Leozinho, que também faz isso. Ele olha assim, faz Piquet, tal, não sei o que lá, e aí vai. Cara, é uma alegria, uma honra, um prazer estar aqui com você. Galera, valeu por assistir aqui. Seguir todo mundo aí e continuar acompanhando o nosso processo. Se cuidem. Aquele abraço, pessoal. Até mais. Tchau. Abraço.